Olá, bem-vindos ao canal Cotidianos. É um canal novo. A gente começou com uma ideia de extrapolar um pouquinho os nossos negócios. O meu é um comércio, eu sou a Tatiana Fingerhut, da Morada Eco. E a Larissa, que é uma parceira de projetos e de longa data. Já desde 2016, né, nas parcerias iniciando os projetos do ADD Studio e da Morada Eco, né? Exatamente. A gente resolveu montar esse canal para trazer um pouco mais sobre sustentabilidade no dia a dia das pessoas. Isso. E aí a gente começou muito bem hoje, né? Iniciando com um curso muito bacana na manhã aqui na Morada Eco, vários arquitetos participando. Recebemos então Carol Petin, né? Que agora está aqui conosco, né? Muito obrigada, Carol. Hoje foi incrível. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E aí agora a gente vai poder alongar um pouquinho mais e trazer um complemento do que a gente teve, principalmente da tua bagagem e história, né? Bora lá. Que foi muito legal o que você fez ali no workshop, de mostrar toda aquela diversidade de materiais e de onde eles podem ser usados, né? Mas a gente deu uma conversadinha ali, um pouquinho ali na hora do almoço, e aí você contou que você era advogada, e a gente queria entender um pouco como é que foi essa tua transição de ser, né, do direito para montar uma materioteca tão legal e tão diversa. É tão curioso, né? Como a gente é multiprofissão, multivontades, né? Eu não exerço a advocacia, nunca exerci. Eu fiz direito pensando no direito ambiental e estudando, assim, fui para gestão ambiental como especialização, já saí da faculdade de direito com estágios na área ambiental, trabalhei no governo, com parques da cidade. Foi uma mistura de biologia, arquitetura urbana, urbanismo, né? Um monte de coisa que eu fiz, assim, até entender o que é uma administração focada em algo socioambientalmente adequado, assim, né? Porque aí veio a sustentabilidade alguns anos depois, né? Como a sustentabilidade sai do mercado financeiro, que é da onde ela veio, que é você seguir com sabedoria sem quebrar, né? E aí vem para o lado ambiental e social essa palavra, né? Que eu acho que é maravilhosa, porque é isso. Aí eu fui entendendo como aplicar isso num trabalho. Então eu fui consultora para sustentabilidade empresarial por alguns anos, assim, comecei com 24 anos. Nossa, bem novinha. Fazia coleta seletiva de lixo em edifícios, em indústria, comecei a ir para a indústria, fazer gestão de resíduos, educação ambiental, e aí depois a gente fala mais, né? Mas só para parar, da onde veio a materioteca, assim, quando alguns amigos arquitetos começaram a nos buscar para entender se a gente conhecia tinta, carpete, eles faziam umas perguntas de alguns materiais, produtos para aplicar em obra ainda, não era tão interiores. Porque a arquitetura estava resolvida do ponto de vista de software. Todos os arquitetos já sabiam como fazer ventilação cruzada, iluminação natural, ventilação isso é uma natural. Coisa mais... Isso era bem resolvido já. E a gente não tinha ainda LEED, essas certificações para construção. Não tinha uma base para poder tinha base. Então, quando vinham nos perguntar umas coisas que poderiam ser assim... como se aquelas meninas lá, eu tinha uma sócia, a Daniela, elas fazem gestão ambiental, gestão para sustentabilidade, claro que vão saber responder. Então vinham perguntar. E a gente dizia que já te respondo. E a gente começou a pesquisar. Dessa pesquisa, atendendo criativos em geral, daí já indo para outro público, não só arquitetos, mas dessa pesquisa começou a chegar
amostras no nosso escritório, que era só computador e mesa. Começou a chegar aquilo ali, a gente não sabia o que fazer com aquilo, a gente começou a colocar engradados de disco. Eu tinha discos em casa na época, de vinil, levei uns engradados, a gente começou a colocar ali, começou a ter muito engradado, e a gente começou a não encontrar mais aquelas amostras lá dentro, então a gente punha fita crepe para segregar, né? Põe madeira aqui, põe plástico ali. E aí um dia a gente teve uma ideia de pesquisar na internet como será que as bibliotecas de livro, né, catalogavam. Deve ter um jeito de catalogar as coisas e tal. E eu descobri as material libraries, as bibliotecas de material pelo mundo. E tinham umas 8 já. Eu fui visitá-las. Fui mesmo. Material Connection em Nova York, Material em Paris, a Maderfad na Espanha, a Material, porque a minha é matéria, né? Material Lab em sul de Londres, a matéria da Holanda, que agora é Matéria District. Fui conhecer, acho que das 8, acho que 6 ou 7 eu fui visitar. E montei um negócio que é a Materioteca, que daí a gente conversa, mas foi daí, assim, olha, eu vou trabalhar com certeza com algo focado para meio ambiente e social, isso eu já sabia. E o direito tinha uma promessa que teria um direito ambiental chegando no Brasil. Então eu achava que era isso. É que essa questão dos materiais, né, assim, você deve ter sentido isso lá nessa época, lá no início dos anos 2000 também. Né? Os materiais, eles não tinham fichas técnicas tão complexas. Imagina. As pessoas não sabiam o que tinha ali dentro. E aí começou a existir testes, provavelmente, né? A maioria deles. Exato. E ficava uma coisa meio desconectada. Tipo, um mundo que estava pedindo por um material mais ecológico e os arquitetos pedindo para entender como que iam aplicar isso nos seus projetos, mas aí eles não têm ficha técnica, eles não sabem o que é, como é que aplica. E por outro lado, algumas empresas ali inovando nisso. Unir tudo isso é muito difícil, né? E tu conseguiu fazer isso muito bem com a Materioteca. Que também foi de um formato bem interessante e orgânico. A gente se deparou com um cliente que era a Casa Arte Design, que era uma mostra de arquitetura, que tinha em Miami, acho que na Argentina, talvez em Buenos Aires e em um outro lugar. E eles queriam chegar no Brasil, vieram para o Brasil. Uma mostra de arquitetura ali com aqueles cômodos, como se fosse uma casa-cor, que todo mundo conhece, para se alinhar ao que era, né? E a Lucia Micon, que era uma das diretoras que aliás é minha amiga até hoje, uma argentina incrível, ela nos procurou falando que queria fazer uma mostra sustentável. Naquele momento, a gente se deparou com um desafio, que era, então tá, a mostra quer ser sustentável, mas quem tem que trazer projetos sustentáveis são os escritórios. Como a gente vai conversar com esses escritórios? E a gente desenvolveu alguns encontros com essas oficinas, pessoas, praticamente. Que iam lá naquela parte comercial anterior ao fechamento de quem é quem vai ficar com cada cômodo. Tem uma parte comercial, né? Visita, negocia, parará, e aí entra os escritórios oficiais lá da mostra, né? Nesse momento, a gente fez encontros de caráter educativo e a gente encontrou uma ferramenta que hoje está no Brasil já, mas naquela época não tinha, que é a análise de ciclo de vida, né? Life Cycle Analysis, LCA, que era o que tinha. E a gente identificou, poxa, que legal, tem parâmetros que a gente pode seguir para comparar um produto com o outro, poder ter indicadores para começar a balizar as pessoas e ter uma explicação que não seja tão rasa. Né, do porquê que algo é sustentável, porquê que isso pode ser melhor que aquilo em determinada situação. Ajudar nas escolhas mesmo. Exatamente. Então isso foi um turning point até na nossa vida também da Materioteca, porque aí depois a gente criou uma ferramenta de análise, tem uma metodologia e tal. Então foi legal a forma que aconteceu. E uma outra coisa que a gente começou a ficar com um pouquinho de medo
de um público criativo que saía muito em público. Então, as indústrias que a gente trabalhava nos 4 primeiros anos da empresa, 5 primeiros anos da empresa, não eram empresas famosas que saem em revista, no máximo aparece na Fiesp, na Fierge, sabe? Então não tinha glamour em volta da indústria, vamos dizer assim, né? Ou de uma escola, umas coisas que a gente fazia na época. Agora, os arquitetos, os designers, né? É um público que sai a público, né? Tem uma estética que vai na revista, tem uma estética que vai no site, né? Tá lá a mostra. E a comunicação, né? O jornalismo vem junto. Então a gente estava com muito medo de uma comunicação muito rasa, que começassem a sair assim, um projeto verde, uma coisa sustentável, uma coisa só eco, sem explicação, e a gente ia agora. Sim, sem então, super embasamento mesmo. Então a gente ficou preocupado em também, como se fosse assim, é uma responsabilidade nossa também, fazer com que esses profissionais entendam isso a fundo, sabe? Para também cumprir com a nossa missão, que é transformar. Senão a gente não ia passar o bastão e ir junto com o nosso cliente, né? Mas, Carol, até quando tu falou, né, dessa ideia de chegando os materiais, de alguma forma vocês foram se tornando uma referência. Que esses materiais chegando significa que vocês já estavam conhecidas como, ou pessoas, ou uma empresa que tinha esse interesse, né? Então, como que essas empresas começavam a... Vocês divulgavam isso ou foi realmente boca a boca? Foi totalmente boca a boca. A gente ligava para algumas empresas no primeiro momento sem nem saber direito o que perguntar. Assim, era engraçado até as nossas ligações. A gente fazia uma ligação, desligava, conversava internamente e falava... Nossa, tem que perguntar de novo isso e aquilo, e voltava. Foi nesse às vezes termina por e-mail, e ficava uma coisa interminável por e-mail. Era engraçada essa fase nossa, foi bem interessante da gente ver que a gente também tinha que padronizar. Sim, que critérios para cada critério, empresa. Hoje tem formulário, né? E até para essa comparação que a gente estava conversando e tal, da escolha. Então, a gente passou também por um momento curioso, né, de formular isso. Então, a gente entrava em contato com algumas das nossas pesquisas. No começo, era mais a gente procurando. E aí, passou uns anos, agora chega, né, material pra gente. A gente fica muito feliz. E o legal é que chega também de tudo. Sim. Né? Então é interessante isso também. A gente começa a ter um crivo crítico interessante. Sim, uma triagem. Uma triagem, acaba tendo uma triagem. Eu não falo que é uma curadoria, porque não é. É pra gente ter de tudo mesmo, né? Curadoria eu vou fazer para um cliente, né? Aí sim. Mas, ou, né, vai fazer uma exposição, vai fazer uma coisa, é uma curadoria. A nossa materioteca tem que ter de tudo. Porém, tem crivo crítico e uma base mínima para a gente poder catalogar, que é a circularidade, né? Que tem que ter licenciamentos, tem que ser circular, então tem ali uma base, né? Sim. Não pode ter toxicidades, coisas muito sérias que saem de normas, que fazem mal para a saúde e tal, né? Mas vem coisas... Imagino, umas coisas... Cobras e lagartos, e que também não como pode, diz uma psicóloga amiga minha. E que também não pode ser uma coisa também só, tipo assim, de ter uma autodeclaração de ciclo de vida, né? Porque senão a gente começa também a entrar num mundo que hoje as empresas contratam laboratórios, aí criam lá um documento de autodeclaração. Próprio. Algumas certificadoras já estão aceitando isso, tipo... E é um material, às vezes, que não tem muito critério. Então, como é que vocês fazem essa análise, assim, também? Como é que separa, tipo, o joio do trigo, digamos assim? Bom, a gente lida de uma forma parecida com todos, porém... Cada um tem uma especificidade, né? Então, a gente cataloga por classificações de matérias. Então, cerâmico cimentício, madeiras, fibras de bambus, borrachas, polímeros em geral,
tecidos, alguns tecidos têm outra categoria, como couros, ou os tecidos vegetais que substituem os couros. Nós não somos veganos vegetarianos, a gente tem couro animal também, gordura, osso, né? Então tem categorias, né, de materiais, e aí dentro de cada categoria tem os seus critérios específicos, né? Num começo era tudo padronizado, a gente não diferenciava. Conforme a gente foi catalogando e conversando com especialistas de cada tema, tem isso também. A gente teve muito mentores e conselheiros, professores, técnicos, engenheiros de materiais. Muita gente participou desse nosso começo, assim, né? Um começo até longo. Então, hoje a gente tem critérios para cada segmento, vamos dizer assim. Se segmentaram. Existe uma segmentação e a gente pede também comprovações de acordo com o que a própria empresa autodeclara. Então, vamos tentar dar exemplos. Se uma empresa diz que essa placa aqui do estúdio é acústica, então, que tenha uma comprovação, porque tem que ter um mínimo de uma NR dizendo qual é o fator acústico. Porque isso também vai depender para quem vai comprar. Um ensaio, né? Os ensaios, os laudos e tal. E às vezes cumprindo normas que outras pessoas precisam, porque não é só acústico. É qual é o fator. Porque isso vai depender se você vai escolher para colocar num estúdio de música, se você vai colocar num restaurante, que maneira pode colocar, também interfere na aplicação, né, de quem vai, precisa saber também a balização do que está sendo falado, ou por exemplo, que aí não é exatamente laudado em laboratório, mas é um laudo de responsabilidade técnica, por exemplo. Esse material tem 65% de resíduo agregado e o resíduo é esse. A gente precisa ter certeza. Isso é autodeclarado. A gente precisa também confiar nas marcas. Claro. Né? Daí a resistência vem um laudo. Aí é de laboratório. Agora, componentes, conteúdo, a gente acredita na marca. Tem que confiar, tem que ser uma questão de confiança mesmo. E também imagino que conforme também os portes das empresas, né? Então, de repente, é algo mais embrionário, né? Talvez não tenha um aporte financeiro para já fazer todos os testes, né? E conforme a empresa vai se desenvolvendo, também vai tendo uma visibilidade no mercado, que também vai exigindo posicionamento, né? Daqui a pouco vão ter mais vistorias, né? Então, claro, eu acho que daí a empresa vai conseguindo fornecer mais subsídios para vocês, assim, Você tocou num ponto muito bom. Teve uma vez que a gente estava fazendo um trabalho pro Natural da Terra, que é na verdade é Hortifruti. Natural da Terra é um grupo grande, assim, de supermercados no Brasil. E eram 3 dias cheios de gente, várias empresas, na verdade, trabalhando para substituir as embalagens de isopor e de plástico filme desses supermercados. E era um super big deal de mudança. Muita coisa aconteceu em volta, não vou nem entrar aqui em detalhes do que precisa fazer para chegar na mudança lá na gôndola, né? Agora, uma das embalagens que foi cotada e que depois, hoje a gente vê nos supermercados, vários até, é a de celulose, né? De polpa de celulose, né? Aquele papelão ali que a gente vê, às vezes, substituindo a embalagem de isopor. Naquela época, essa marca não tinha o laudo suficiente para dizer que a celulose tem uma boa transmitância com o alimento. Já o isopor já estava laudado pela Anvisa, a NR lá da Anvisa, eu não lembro qual é o nome, já tinha. A gente levou para um laboratório para testar. O resultado, antes de mandar para... Eles falaram assim, o laboratório falou assim para a gente, olha, a Anvisa nem tem NR pensando em outros materiais que não os polímeros para bandeja de alimento. Não se considera outras Ou seja, soluções. O que você falou é isso, assim, né? Às vezes tem uma empresa nova que ainda está se adaptando e às vezes também tem o governo, né? Assim, a nossa política
né? Nossas políticas públicas também não estão, né? Tem que encontrar essa adequação, né? Sim. Então a gente já passou por tudo isso, do que você comentou até não ter a tal da norma, ter que fazer de alguma maneira para provar a transmitância desse alimento. E ser seguro para a saúde, né? Então, Exato. claro, isso. E aí, claro, eu imagino que para uma quantidade muito grande de gente, né? E é diferente tu fazer algo que vai ser utilizado isso numa amostra, numa casa, né? Agora outra que vai ser, né? Vão ter muitos, milhares de usuários, então realmente tem um olhar maior. E assim, até é curioso a gente estar falando isso, porque no fundo, a Materia Lab, minha empresa, não necessariamente faz esse tipo de coisa para os fornecedores. A gente não participa disso para os fornecedores normalmente. É que dá vontade, né, da gente auxiliar uma coisa muito bacana a entrar no mercado. Então, por exemplo, aquelas placas de plástico prensadas, né, do movimento Precious Plastics, que são as tampas de garrafa PET PP, né, que é o polipropileno moído, prensado, que hoje em dia estão fazendo para a gente levar para marcenarias e fazer moldes e várias coisas. Aquele material é o material que eu estou me envolvendo para fazer testes, porque qual que é a comparação que fazem de cara, além da madeira, da marcenaria? Porque você pode usar as placas para corte, desenvolver móveis, mobiliário, tarará. Só que você pode também colocar em bancadas de cozinha, em prateleiras, né? Que geralmente a gente pede a tabela MOS da pedra, tabela de dureza, tabela se pode arranhar. Agora esqueci os nomes. Absorção, tarará. Então, isso é um que a gente está também se envolvendo, porque... Vocês viram que faz sentido. Precisa ter, né? Podem ajudar a direcionar a empresa no melhor forma. Que arquiteto que vai ter coragem de colocar isso num lugar irreverente, né? Se não tem as garantias. Essas garantias. Tá. E é muito difícil, porque você só consegue entrar no mercado tendo as garantias, né? Porque é muito difícil também um projeto muito experimental, ou um cliente que tope pagar pelo ensaio. Sim. Acontece, mas é muito raro, né? Então também tem essa consciência, às vezes, de grandes marcas que querem inovar em ambientes comerciais e etc., também entrar junto nessa parte de ensaiar os materiais. Aquele caso que nós conversamos hoje de manhã, da Filtros Europa, não sei se pegou, porque eu falei meio rápido, um monte de exemplos, mas esse foi um clássico. A gente estava desenvolvendo um projeto lá, Filtros Europa, que era para mudar a carcaça. Não tinha a ver, na verdade, não estava no script essa história. Que era para... Como que a gente faz para diminuir os SKUs, né? Quantidade de filtro que a Filtros Europa vende. Acho que era 40 e alguma coisa, acabou indo para 20 e poucos. Então, era para olhar metais e polímeros e design. Aquela bandejinha que abre e fecha, aquela outra bandejinha aqui embaixo, para que precisa daquele botão? Era para olhar essas coisas. A usabilidade, enxugar, praticamente, também. Usabilidade, enxugar e tirar cores, assim, o cromeado. Porque daí ia ser difícil de reciclar. Esse era o job. Aí a gente foi dar uma volta na fábrica para entender os processos e a gente viu os filtros. E a gente descobriu que aquele filtro era feito lá dentro, né, de filtrar água com quartzo, dolomita e carvão. Aí a gente seguiu para um novo produto, né, com a empresa, e a empresa viabilizou a gente entender, né, como usar o quartzo, a dolomita e carvão. E aí a gente inventou aquele revestimento com concreto, né, e esses resíduos agregados. Mas é bem isso, talvez, não sei, é que hoje a gente tá um pouco mais arrojado e gostando de brincar, de inventar produto. Até tô com um case agora, eu posso contar depois. Mas talvez naquela época, se a nossa marca não acreditasse, não bancasse literalmente, talvez a gente não ia descobrir esse novo produto, essa circularidade, né?
De sair um resíduo da fábrica e entrar no outro produto que é de outro setor, né? Mas que tem um olhar criativo também, né? Sim. Porque se tu vai com o objetivo único e exclusivo de resolver o problema que tu foi chamado, é uma situação. Mas como vocês estão, né, todo o tempo auxiliando a resolver de forma criativa, ao olhar o processo da fábrica já conseguiu visualizar essa possibilidade. Verdade. Né? Verdade. E nesse meio tempo aí, né? Todo esse tempo de matéria teca, tu já alterou o modelo de negócio de algum cliente? Porque você falou bastante sobre a alteração do modelo de negócio para se tornar mais sustentável. Tu já conseguiu dar esse tipo de consultoria? Não para materiais dessa nossa área de design, mas para o setor de alimentos, curiosamente sim. E até curiosamente porque foram as duas únicas marcas que eu me envolvi com alimentos, né? Uma delas que eu fui de fato consultora, que foi a Guayaki, que é uma marca de erva mate. E eles colhem erva mate no Brasil, Argentina e Paraguai e vendem ainda no mercado ali, Califórnia, Canadá, Estados Unidos e tal. Não estão vendendo ainda aqui no Brasil. Essa marca eu consegui participar, não de mudar o modelo de negócio, mas eu consegui participar e entender bastante, assim, como trabalhar com agricultores, né, indígenas ou agricultores rurais e tal, que plantavam a erva mate, como que faz para vender um produto e dar uma porcentagem para essas pessoas que fazem parte da cadeia e ter um ganha-ganha bem interessante, né, não é só, tantos quilos, tô aqui, não, é baseado no êxito, uma relação de parceria mesmo, que eu acredito muito nesse modelo. E como transformar aquele produto, que no caso é a erva mate, no premium do premium do premium. Então, vou além do orgânico. Eu vou num selo chamado Fair for Life, que é um selo, assim, que olha condições dignas das pessoas, das mulheres, pagamentos, salários, essa história das porcentagens do ganha-ganha, se a floresta está de pé e está num sistema florestal interessante, o quanto a plantação contribui para o ecossistema, super interessante, assim. Mas logística reversa, da Filtros Europa aconteceu, né? Aconteceu um outro modelo de negócio, porque... Então, assim, para o alimento, acho que eu participei de algo muito interessante ali, que dá para replicar em algumas marcas, esse pensamento. Aí é modelo de negócio até econômico, né? Sim, foi isso mais ou menos que eu imaginei mesmo. E no caso da Filtros Europa, o que a gente trabalhou foi... Então a partir do momento que você entende que aquele resíduo pode voltar para um processo e se transformar num novo produto, como que a gente vai fazer para ele voltar? Então você chega na sua casa, o técnico foi lá trocar o filtro e deixa aquele presente ali na sua bancada, você chega em casa e faz o quê? Né? Ou, sei lá, eles vendem muito filtros para hospitais, laboratórios, né? Tipo um Fleury da vida, coisa assim. Então, como que você faz? Você tem que ter um jogo com assistência técnica também. Então, a gente desenvolveu assim, então por região do Brasil, onde está Filtros Europa? Qual que é o maior recheio aí? Tá no Sudeste, tá mais perto também, logística ajuda. Então vamos trabalhar no Sudeste? Será que não tem uma forma da gente chegar nas assistências técnicas para que isso volte? Porque vale dinheiro a volta desse produto para a fábrica, para poder desenvolver aquele novo revestimento e não enviar tudo isso para caçamba e também, enfim. E tu tem os dados, tipo... Porque normalmente, quando se fala em logística reversa, pensando no mundo como ele é hoje, nas empresas como elas são hoje, né, da forma como elas são. Quando a gente fala de logística reversa, muitos empresários, muitas pessoas olham isso como um custo. Porque você precisa preparar o teu ambiente
Então você tem que mudar a tua operação interna, depois para poder armazenar aquele material e depois para dar um destino para aquilo. E às vezes você não é nem o fabricante daquela parte. Então você tem que... tem muitas coisas para serem feitas ali, né? E dentro do Filtros Europa, você tem esses dados, tipo assim, quanto eles tiveram que investir para fazer toda essa logística reversa e o quanto que eles venderam de piso, tipo, por exemplo? Não, ele ainda tá entrando no mercado. E nesse caso não é a Filtros Europa que vai desenvolver o revestimento. É um parceiro. É um parceiro. Então, às vezes, por exemplo, a Interface, que eu conversei com vocês, que desenvolve um carpete e um tapete de nylon reciclado, que é um material que pode ser reciclado diversas vezes e vai manter a característica com uma qualidade alta do produto. Né? Essa empresa consegue absorver esse próprio resíduo e agregar ali no seu próprio produto e, de fato, desenvolver. A Filtros Europa, às vezes, não é nem interessante. Às vezes, uma empresa como a Filtros Europa, às vezes, nem é interessante voltar para ela. Às vezes, vale mesmo desviar para um outro setor, para uma outra parceria. Isso a gente chama ecologia industrial, que é uma super tendência de fábricas estarem perto uma das outras, de acordo com os seus resíduos, que, na verdade, viram subprodutos. Então, sei lá, a 3M está lá no Nordeste, agora esqueci onde estava, acho que era Pernambuco, traz uma fabriqueta ali ao lado da Papyrus, ali no interior de São Paulo. Por quê? Você nunca ia imaginar, né? 3M tem a ver com papel e celulose, Papyrus é papel e celulose. O que tem a ver, né? O papel reciclado tem lá na formulação dele um tiquinho de cola. Essa cola é bem ínfima na porcentagem ali daquela massa mesmo. Você diria até que não seria relevante para pensar. Porém, no nosso estudo, a gente viu que aquela cola era importante no sentido de toxicidade, a parte ambiental, saúde, tarará. Então, valeria a pena pensar em como substituir essa cola. 3M, por sua vez, tem lá suas rebarbas de adesivo. Aqueles adesivos eram pepino para a marca, não conseguia tanto ter saída e função dessa saída, vale a pena para aquela marca, e a cola calha bem, naquele caso, teve o estudo, vale a pena para uma marca estar perto de outra para resolver, né, e solucionar um produto, um resíduo de outra que serve para E vira um insumo insumo. Então a gente chama isso de ecologia industrial. Então não necessariamente volta para a própria empresa. Entendi. Não tem uma regra. Que às vezes ter um pouco mais de dados, né? Até para apresentar para as próprias indústrias é interessante. Porque essa questão da logística reversa e etc., muita gente, assim, que a gente conversa, sem falar, mas é um custo altíssimo fazer isso. É assim que as pessoas falam. É um estudo caso a caso, Mas né? Por exemplo, tem uma marca, que eu não sei se eu vou falar aqui alto, depois eu fofoco pra vocês. Mas tem uma marca que desenvolve produtos também cerâmicos, cimentícios, porcelanato e tal, que testou agregar resíduo numa linha. E eles usavam resíduos lá de Aracaju, desenvolveram ali, né, de Maceió, desenvolveram ali um brick que parece que deu certo do ponto de vista técnico, talvez comercial nem tanto, mas acharam interessante explorar. Uma coisa que foi estudado com eles, que eu participei só de conversas, até quero entender para onde foi, mas olha que interessante, uma fábrica resolveu ali, em Maceió, Aracaju, aquele resíduo local. Se essa marca quiser atender Brasil todo, ter volume, fazer sentido continuar a desenvolver esse tipo de produto com resíduo, o que foi conversado, mais uma vez, queria saber o que evoluiu, mas o que foi conversado talvez essa linha seja uma linha bem diferenciada mesmo. Então, aqui no Sul, o resíduo é outro. Lá no Nordeste e no Norte, o resíduo é outro. Personalizado por regiões. Faz todo sentido. Isso tem a ver com estudos de modelo de negócio de logística reversa para serem sustentáveis do ponto de vista econômico. E aí, por coincidência, eu fui para o CBA, que é o
Centro de Biotecnologia da Amazônia no ano passado, lá em Manaus, papeando lá com o pessoal de engenharia de materiais, fui lá conhecer um monte de coisa legal. Tava de olho em umas fibras, umas coisas novas, né? A gente sempre pesquisa. E tinha ali uma pessoa estudando para essa empresa fibras para agregar num novo revestimento, assim, ou seja, de fato eles já estavam de olho nisso por regiões mesmo e parece que já estão pesquisando. Ai, muito legal. Né? Faz sentido, né? Você vê. Dá pra diversificar também uma linha, né? De acordo com a região, uma abundância de... até porque se você começa a transportar resíduo de um lado para o outro, você está gerando outros problemas, né? Em ambientais. Não, pelo menos agora parece que não faz o menor sentido, né? Não faz. Quer tocar a parte de arquitetura? Acho que era legal. Eu acho que essa parte aqui. Assim, claro, a gente tem, né, sempre muitas conversas, né, e vontades de aplicar materiais diferentes, né? Então, a gente percebe que tá modificando bastante para o profissional, né? A gente já está enxergando, mas o público final também já está tendo interesse, né? Foi o que a gente hoje estava conversando desse espectro, assim, que tá se abrindo. Então, como que tu enxerga, assim, esse percurso, né? Como que as pessoas enxergavam lá atrás, nessa tua luta, né? De fazer um certo convencimento e agora as pessoas vindo em busca, né? Com ideias mais criativas e tu poder auxiliar, né? Nesse sentido. Mudou muito, assim. Há 15 anos atrás, a gente tinha... nem vale falar que tinha menos opção, tinha quase nada de opção, né? Em 15 anos mudou muito o mercado. Então, assim, esse lado da circularidade, né? Que é o que eu acredito, os produtos feitos de vegetais, né? Assim, resíduos da agricultura, né? Porque é isso, a fibra da bananeira, né? A fibra do buriti, a fibra do açaí, o caroço do açaí, né? Sei lá, a casca da castanha do Pará, do Brasil. Assim, tem um monte de elementos que vieram de resíduos da agricultura que estão só crescendo. Então tá vindo muita coisa, né? E as pessoas estão tendo essa noção também local do quanto gera novos empregos, gera, né, tem retorno financeiro, se preocupar com o que está acontecendo localmente. Então estão vindo novos materiais. Né? Isso está ajudando tanto. E a linguagem, eu acho, por exemplo, voltado para o Brasil mesmo, também tem uma visão do próprio arquiteto da brasilidade em si, né, de além trazer disso, né, isso para dentro dos ambientes, né, trazer o conforto térmico, acústico. Então eu acho que tá saindo só daquele resultado super formal e trazendo, né, então, né, mais conteúdo e performance mesmo. Exato. Né? Imagina, a fibra do buriti, ela não tá mais só quer dizer, a gente sabe, ela não tá mais só no encosto da cadeira, né? Ela já tá até em forro acústico. Né? Então tem muita opção. Então, e eu estava até para complementar o que a tua pergunta, né? Esse lado, assim, tá vindo muita coisa nova desse lado vegetal e tá vindo muita coisa nova do lado de resíduo também. Até por conta dessa história das indústrias precisarem também, né? Tem uma força de lei, que eu acho que vai nos auxiliar muito, né? Que é, né, uma cutucadinha ali, né, de que precisamos, sim, fazer alguma coisa. Tem uma força que eu acho que vai crescer muito, tá incipiente ainda, mas acho que vai crescer muito, que são os incentivos fiscais e tal, para reciclagem, que daí é o outro lado, né, que são os resíduos industriais daí, né? Não esses resíduos da agricultura que vai para um outro lugar. Mas está crescendo muito. Então, a tua pergunta foi como que tá essa procura e tudo. As pessoas estão olhando com outros olhos. Porque elas estão vendo muita coisa acontecer e resultados já aplicados nos projetos, né? Sim. Agora a gente tem muito exemplo. Né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha tanto exemplo assim. Né? Desde marcas com nomes e sobrenomes conhecidos até
as marcas normais, triviais, pequenas, já está sendo usado, né? Já não é, eu não acredito mais que é novidade. Já tá aí, tá rolando, tem. E o legal há um tempo atrás, aquela marca só vende não sei aonde, sei lá, na região X, agora aquela marca atende o Brasil todo. Não que isso seja a coisa mais interessante do mundo, até porque a gente está falando de localidade e tudo, mas as marcas atendem. Tem condição, tem prazo, tem entrega, tem qualidade, padronagem, laudos, resistência, beleza, estética, acabamento, cumpre função. Não é mais aquela coisa é só alternativo, né? Uma coisa não é mais isso. Peguei o pallet e fiz o sofazinho. Não estamos mais nessa área. A gente conseguiu também furar essa bolha, né? Também do hippie, do yourself. Exatamente. Esse negócio que não é isso. A gente não tá falando sobre isso, embora que legal, bonito pra caramba. Ok, mas assim, a gente conseguiu criar uma conexão realmente com o público, né? E até para fazer a diferença num país continental como o nosso, realmente tem que ter grandes proporções desse movimento, né? Porque senão fica pequenas bolhas, que era o que eu acho que acontecia antes, né? Alguns interessados nesse assunto, né? Ou agora... uma coisinha pequenininha que não faz verão nenhum. Então, o exemplo da Soma Uma, que é a incorporadora lá de São Paulo, que tá fazendo vários retrofits no centro, né? Resíduos da obra de uma edificação preencheram 100 e tantos, quase 200 apartamentos ali, agregados no concreto, fazendo bancada de cozinha, brique de lavabo, bancada de lavabo. Ou seja, isso já entrou mesmo, né? Para poder, até para poder mostrar para investidores, né? De grandes construções, por exemplo, esse mercado tão duro de transformar, né? Sem esquecer as milhões de exemplos que a gente tem que são bem legais, mas é um mercado duro e tem um desafio enorme, né? A construção civil é um big player, né? De resíduo, de impacto, tem a ver com energia, tem a ver com água, tem a ver com material, tem a ver com vários setores, químico, cimentício, madeira, nossa, é muita coisa nessa bagagem, né? E aí uma construtora, uma incorporadora dessa desenvolve uma coisa assim, bonita, com preço, com valor também, né? Faz uma diferença, mostra que a gente não tá brincando, né? E vai desmistificando também esse mercado, né? E colocando também isso, às vezes, nessa ideia de um certo padrão, e tá entrando produtos como esse, parece que ajuda a calcificar mais, né? Os exemplos estão aí, então facilita, né? Então, quando o aumento da procura também tá aí, né? A gente tá conseguindo ter exemplos. Tem os pioneiros, né? Tem a comissão de frente e tem os followers, né? A gente precisa de exemplo, a gente precisa dessa abertura, né? Para as pessoas terem segurança também, né? Sim. A gente está numa transição de pensamento disso tudo. Precisa dessa segurança para a gente vir dando nossos passinhos com... Né, querendo ou não, você tem uma responsabilidade com o cliente, responsabilidade com a sua marca, por mais que você tenha uma vontade de inovar, né? Sim. Dar esse passo, aquele medo, né, de fazer alguma coisa sem ter certeza, né? Tanto da beleza, quanto da qualidade, quanto dos laudos. Dá para entender também. Sim. Eu acho que a gente vai devagarzinho. Acho que a gente tá bem devagarzinho. Não, mas eu acho que já deu... Tem tanta coisa boa, né? Que bom que a gente conseguiu, né? Chegar nesse lugar, assim. Gente, Carol, queria te agradecer. Obrigada. Tá, bastante. Por ter doado todo esse tempo, né? Desde de manhã ali no workshop até agora aqui com a gente. Sim, foi super inspirador. Eu adorei também, foi um prazer, a turma tava incrível, a Morada Eco, tua loja é super legal. Fiquei muito feliz de ver a responsabilidade que você tem com os produtos que você coloca ali, né? A régua que você colocou, isso é tão importante, tão... É pioneiro, né, ainda, então fico feliz de estar no meio disso,
Que bom. Larissa também, né? Minha ex-aluna, agora amiga, colega e tudo. Muito feliz de estar aqui com vocês. E um prazerzão estar aqui falando, né? Quanto mais gente ouvir e criticar e puder estar junto com a gente nesse tema, né? Melhor, né? Melhor. Mas a gente cresce. Obrigado por ter agitado isso. Vamos. É só o início, né? Então, vamos em frente. Prazerzão. Obrigada, gente. Muito bom.